Atenção às seguintes instruções. Está começando o Jogo dos 8. Caros participantes, essa é mais uma edição do Jogo dos 8. 6 participantes já foram eliminados e restaram apenas Orgulho e Mentira. Venho para lembrá-los das 3 regras: abrir mão da sua natureza pecaminosa, não apertar o botão ao centro e não comer nenhuma das comidas à mesa. Bom jogo aos participantes restantes. Parece que só restou nós dois. E independente do que aconteça, foi muito bom chegar até aqui com você, Orgulho. Você jogou muito bem. Eu sabia que isso aconteceria. Que você chegaria até o final? Não, que você chegaria até aqui. Afinal, Mentira, você é a mestra da manipulação. Ele foi fazendo um jogo psicológico comigo. E eu fui ficando extremamente desconfortável com aquilo. Orgulho, eu não sei por que você tem essa visão de mim. Eu sei que eu já fui uma má pessoa, mas agora... Mas... qual é a mentira? Quem é alguém melhor do que você pra chegar até o final e esconder esse jogo? Orgulho, você está fora de si. Ela pode ter enganado a todos os outros, mas a mim, é claro que ela não engana. Eu sei exatamente como desmascarar ela. Fora de mim, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. O que é que você está fazendo? Eu sei que você está com fome. Olha que não pode mentir. Vá em frente. Coma! Foi aí que eu percebi que eu só tinha que fazer a pergunta certa pra ele. Por que você tá fazendo isso? Quem você pensa que você é? Quem eu penso que sou? Qual é mentira? Eu calculei o movimento de todos os outros jogadores pra chegar aqui na final. Eu mereço ser campeão. Você é só mais uma pedra no meu caminho. Eu não vou perder esse jogo pra você. Me recuso a perder esse jogo pra você. Orgulho, você está desclassificado por infringir a primeira regra do jogo. Por não ter dito adeus à sua natureza pecaminosa, você se despede do jogo. É tudo culpa sua. Quantos têm menos de 15 anos? Quantos que têm menos de 15 anos que já acham que você pode tudo, inclusive confrontar os teus pais? Quantos têm mais de 15 anos que você já pensou ou pensa a mesma coisa? Seus pais não sabem de nada. Eu sou bom. Eu sou o gás da coca. Já ou não? Quem já está aí mais velhinho, que já passou por isso também. É interessante, porque nós vamos falar de orgulho. Orgulho é um sentimento que pode ser bom ou ruim, é um sentimento que mede, através dos olhos de cada um, a capacidade ou a incapacidade. Ele pode promover aquilo que é positivo ou negativo. Mas... pensando sobre algumas coisas, aliás, Deus me tem levado a pensar muitas coisas nesses dias, aliás, amanhã eu vou pregar sobre muitos pensamentos, mas eu estava lembrando do tempo em que eu me orgulhava de ser um cara que pensava que era um cara rude. Teve um tempo em que eu me orgulhei das minhas fraturas pelo corpo, obtidas nas pancadarias. Um tempo em que eu me orgulhei em andar armado e esperasse que alguém mexesse comigo. Tem uma musiquinha lá no sul que fala assim: me perguntaram se eu sou gaúcho. Tá na cara, olhe só meu jeito. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, trato todo mundo com o maior respeito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e o buchincho tá feito. Eu vou dizer para você, por muito tempo eu me orgulhei daquilo que eu fazia e achava que eu estava no controle de tudo. Eu me orgulhava de um dia, num jogo,
de futsal, nós encararmos em 3, 4, uma torcida inteira nas arquibancadas. Não morri porque não era tempo, porque poderiam ter me jogado lá para baixo, eu e mais 3 doidos, varridos, que correram naquele lugar. Eu cansei de me orgulhar, de contar coisas que eu fazia, mas um dia eu descobri que isso nada mais é do que um monte de lixo que nós vamos acumulando. E quando eu comecei a ler esse livro que você tem, espero que tenha, se não tem, pelo menos um aplicativo no seu celular, chamado Bíblia, parece que esse livro nos coloca numa parede e começa a falar única e exclusivamente conosco. Não foram poucas as vezes em que cultos como esse, parece que o pregador falava e conhecia exatamente a minha vida. E talvez assim como eu, você já pensou, quem contou a minha história para ele? Quem contou a minha história para ele? Mas esse livro, essa palavra, ela tem toda a autoridade e o poder de mover céus e terra para que eu e você, aqueles que são alvo de Deus, e todos são, porque Deus amou o mundo de tal maneira e que entregou-se para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Os meus pensamentos começaram a mudar. E um dia eu li um texto que diz que Deus resiste aos orgulhosos, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu cresci numa cultura que a homem tinha que fazer coisas que não são normais hoje. Homem que a homem tem que ter mais que uma mulher, homem que a homem não chora. E eu cansei de ouvir meu pai dizendo, não leve desaforo para casa, e eu, por muitas vezes, não levei desaforo para casa. E eu cresci dentro dessa cultura, sendo muito dono de mim mesmo e muito dono de toda e qualquer situação, porque eu achava que eu era o cara. Quantas vezes eu menti para os meus pais, quantas vezes eu fugi de responsabilidades, quantas vezes depois de adulto eu fugi de responsabilidades. Mas chega um dia que não dá mais para fugir. Fala para o seu irmão, tem dias que chega um dia que não dá mais para fugir. E esse dia chegou na minha vida. E esse dia, se não chegou na sua vida, vai chegar. E ele vai chegar e você vai ter que tomar uma decisão. Você vai decidir o que você quer da sua vida. E para isso você precisa ter maturidade. Eu digo maturidade, não é você ser velho, porque tem gente nova que é mais madura do que muito velho criança. O que eu estou dizendo para você é que se você der crédito a esse livro, que se você der crédito ao que você ouve a partir disso, certamente a sua vida vai ser boa. Oi, isso aí mesmo. Então, abra a sua Bíblia comigo, em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Diz assim, RA, minha tradução. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Quem é esse cara que está falando, instruindo e que escreve esse livro? Ele é aquele cuja a Bíblia fala dele como o cara mais sábio que já houve. Aquele cara que muito jovem, diante da morte do seu pai, Deus aparece em sonho para ele e pergunta, o que você quer, cara? Escolhe, eu vou te dar o que você quer. A Bíblia diz que ele diz, olha Senhor, tem muita gente aí, tem uma multidão, eu preciso de responsabilidade e sabedoria. Então Deus diz, como você não me pediu riqueza, não me pediu nada, eu vou acumular você de riquezas, mas eu vou fazer de você sábio. E não haverá outro como você. E esse cara, nas suas experiências com Deus, na sabedoria divina do Espírito, ele escreve 3 livros. Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E certamente Provérbios é um livro instrutivo que você, aplicando-se a ele, você vai certamente se confrontar em todas as áreas da sua vida. E ele chega à conclusão dizendo que a queda, ela está próximo daqueles que são orgulhosos. E olha, orgulho é um sentimento bom. Quando, por exemplo, eu estou orgulhoso do Rezende na bateria. Quando ele erra, eu dou uma olhada, né? Mas eu estou orgulhoso
da minha família, eu estou orgulhoso da igreja, isso é bom. Mas quando esse orgulho, ele traz para mim esse sentimento e digo, eu sou o cara e eu me orgulho de mim mesmo, eu estou muito próximo à ruína, à queda. Porque a partir daí eu passo a tomar decisões que elas não estão conectadas com aquilo que há sabedoria, elas não estão conectadas aonde há conhecimento, elas não estão conectadas com conselhos, eu simplesmente empino meu nariz e eu ando. E acabamos de dizer aqui que Deus rejeita o soberbo. Então, se você é uma pessoa que se diz de Deus, se você é uma pessoa que carrega o seu nome, se você é uma pessoa que carrega o desejo de conhecê-lo, de ter intimidade com ele, você precisa aplicar esse livro na sua vida. Você precisa conhecer esse livro, porque por esse livro ele vai se revelar. Ah, mas o profeta falou comigo. O profeta que fala com você e não está nesse livro, esquece. Aberração, abominação. E esse orgulho, esse negocinho, ele é algo horrível. E quando eu digo que ele é algo horrível, justamente porque ele não me permite uma aproximação de Deus. Porque para que eu possa me aproximar de Deus, eu tenho que lavar as minhas mãos. Aqueles que têm ânimo duplo, ânimo doble, eles precisam esquecer algumas coisas, por isso que é tão difícil nós lutarmos com a velha criatura que está sempre remoendo, rebatendo-se e querendo ressuscitar ou voltar ao lugar onde ela estava, se é que morreu. Por isso que é necessário que esse movimento, que esse lugar, que esse ambiente, ele não seja só um ambiente onde você reúne sábado à noite, ele não seja só um ambiente que seja a preliminar de você sair daqui, ir para o centro e fazer um lanche, ele não seja só isso, ele precisa ser um ambiente que, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de transformar a sua vida. Porque o que você espera da próxima geração? Quem aqui estuda? Legal, não erga sua mão, mas temos alguém que deixou de estudar? Temos alguém que decidiu dizer, não, quer saber, isso não é nada, eu preciso curtir a vida, eu sei o que eu quero para mim. Eu vou dizer para você, você está olhando para um cara de 55 anos, um cara que, na sua idade, 13, 14, 15, eu era tão cheio de mim, eu tinha tanto recurso financeiro, que eu gastava, eu nem sei como que eu conseguia gastar tanto, e pensa num cara metido, e eu botei na minha cabeça que isso nunca ia acabar. Por que eu precisava estudar? Nós tínhamos uma grande empresa, nós tínhamos uma segurança financeira. E eu vou dizer para você, eu acredito que Deus permitiu a nossa falência, porque se Deus não permite a nossa falência, não entra salvação na nossa casa. E quando eu olho para trás, e quando, às vezes eu olho, agora faz muito tempo que eu não vejo, mas eu tenho tantas fotos do passado, enfim, daquilo que nós vivíamos. E às vezes eu olho aquilo e realmente um dia eu falei para uma pessoa mostrando essa foto, uma das fotos, e eu disse para essa pessoa, esse aqui era o tempo da fartura. Porque eu apresentei toda a estrutura da nossa empresa, uma empresa grande, 3 pavimentos, um segmento que estourava. E essa pessoa muito sábia disse, não, esse não era o tempo da fartura, esse era o tempo da pobreza. Porque nesse tempo, embora você tivesse muita coisa, você não tinha Deus. Então eu acredito que Deus nos abateu e me trouxe lá do sul para cá, para me desencilhar de algumas coisas, para que eu pudesse conhecê-lo. E conhecendo, eu pudesse andar por um caminho ditado por Ele. Não mais basear-me, ou confiar, ou estribar na minha própria capacidade, mas permitindo, reconhecendo nele, que Ele poderia endireitar todos os meus caminhos. E orgulho, ele foi deixando lugar na minha vida. Aos poucos, é claro, não vou dizer para você que eu fiz assim e mudou. Não, por muito tempo. Não faz muito tempo que eu estou aprendendo a levar desaforo para casa. E quando eu digo levar desaforo para casa, não é você sair na pancada, é você não responder o que você está louco para responder. Alguém aqui também? Ou você não está conseguindo ainda? Ou você sobe as tamancas, desce as tamancas, não sei.
Ou você não consegue conter o teu dedo e você responde no WhatsApp assim, quando você já enviou, e você fala, comigo não. Não é bem assim não. Está pensando que está falando com quem? Levar desaforo para casa não é você ser enxovalhado de críticas, é você ter capacidade de não responder a muitas delas. E você está falando com alguém que está falando uma verdade para você, o quão difícil é, pelo menos para mim. Quando eu fui liberto, eu nem estou mexendo no esboço, não sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Quando eu fui liberto, drogas, bebida, um monte de coisa, eu não precisei clínica, eu não tive crise de abstinência, nada. Mas coisas aqui dentro, elas não saíram de uma vez. Sentimentos, eles não saíram de uma vez. Eles precisaram ser mirados, atirados nele constantemente. E tem alguns que ainda querem sair de lá dizendo, eu estou aqui. E orgulho não é diferente. Porque o orgulho te faz parecer melhor do que os outros. E quando você recebe elogio, às vezes é muito bom para alguns, mas perigoso para tantos. Porque isso pode ser uma arma que está virada para você mesmo, quando nós não sabemos lidar com isso. Por isso que Deus rejeita os soberbos. Por isso que para você receber de Deus, você tem que andar em humildade. Deus dá graça aos humildes. Então vamos lá, como que eu posso vencer o orgulho? Vamos trabalhar 3 pontos bem rapidinho aqui. Servindo, seja servo, esteja disposto a servir. Esteja disposto a servir. Eu quando criança, eu lembro que, eu já compartilhei várias vezes isso, mas isso é algo muito cravado na minha mente. Eu fui o filho mais novo de uma família de 3 irmãs, o último a rapa do tacho, 9 anos de diferença, eu fui mimado de tudo que foi jeito. E eu lembro que a minha cidade, um local frio do Rio Grande do Sul, e no inverno a minha mãe me acordava, e quando ela me acordava, ela já tinha passado o ferro na minha roupa, para que eu saísse da cama, entrasse na roupa quentinha. Ela já enfiava na minha cabeça uma touca de lã, que se eu tirasse, mas aquilo começava a esquentar, começava a coçar, ela dizia, não tire essa touca. Ela me vestia de umas blusas que só os mais velhos vão lembrar, umas cacharel, lembram? Assim, antiga, que cobria o pescoço. Ela fazia o café e ela esfriava o café de caneca em caneca antes de me mandar para a escola. Eu era aquele que minha mãe perguntava, meu pai perguntava, o que você quer comer hoje? O que você quer fazer? O que você gostaria? Eu fui mimado ao extremo. Era aquele tempo que não tinha controle remoto de televisão, era um seletor, tec, tec, tec. Então eu sentava numa cadeira muito confortável e quando eu queria trocar, eu dizia, mãe, troca o canal. E a mãe vinha, mãe, faz isso. E eu vou dizer algo para você, isso foi muito bom, mas isso também prejudicou muito a minha vida. Por que eu digo prejudicou? Porque aos 28 anos de idade, quando meu pai morre, eu descobri que eu era muito dependente dele ainda. Muito dependente dele ainda. E eu precisei usar tudo isso para me reposicionar, para crescer e para me tornar humilde, porque agora eu não tinha mais alguém para me servir. Eu ligava daqui e dizia, pai, estou precisando de dinheiro, eu depositava na conta. 28 anos de idade. 28 anos de idade. Então Deus começou a trabalhar e eu precisei enxergar de maneira diferente. E agora eu não era aquele que era servido. Primeiro eu tinha que correr atrás. E agora, conhecendo a Deus, eu aprendi que eu tinha que ser servo dos outros. A crente que se converteu e você não consegue abrir mão de alguma coisa em prol de alguém. Há pessoas que se dizem convertidas, mas não conseguem servir. A Bíblia diz que Jesus, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E se você abre lá Mateus 20, 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Deixa eu ver o outro.
e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Qual é o contexto dessa história? Jesus, ele vai para Jerusalém, e ele diz para os seus discípulos, vamos para Jerusalém, e de lá eu não volto mais, eu vou morrer. Aí chega uma mulher, mãe de dois dos seus discípulos, e chama Jesus para o lado e fala, Jesus, o negócio é o seguinte, meus filhos têm andado com o Senhor aí há muito tempo, dá para arrumar um lugarzinho bom para eles lá? Dá para o Senhor colocar um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino? E ele diz assim, você está entendendo errado, porque aqui as pessoas maiores governam os outros, mas no meu reino é diferente, lá o maior serve. Lá o maior serve, lá o maior se submete, até porque a Bíblia diz em Mateus 7,12 que nós temos que fazer aquilo que fazer aos outros, o que nós queremos que façam para nós, ou seja, o primeiro passo sempre vai ser o nosso. A atitude sempre vai ser uma atitude de renúncia, a atitude sempre vai ser uma atitude de abster-se de alguma coisa, de renunciar a alguma coisa. E se eu disser para vocês, jovens, que nós temos uma palavra sobre essa igreja, que nós vamos impactar essa cidade e cidades da região, você acredita nisso? E se eu disser para você que no cronograma, no projeto de Deus, o seu nome está lá, e você vai ser parte desse exército que vai impactar essas vidas, você acredita nisso? E agora eu acho, não tenho certeza, que talvez, assim como eu, você tenha muita coisa para mudar dentro de você, verdade ou não? E o que nós vamos fazer com essa informação? O que nós vamos fazer com essa expectativa de Deus? Como nós vamos responder a essa expectativa de Deus? Porque Deus, ele não vai colocar-nos numa, como é que chama isso, não sei, marionetes. Deus não nos fará marionetes, e ele vai mover, e nós vamos fazer exatamente o que ele quer. Deus nos mostra um caminho, diz, andai por ele. Quando olhamos Deuteronômio, aliás, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, e Deuteronômio quer dizer segunda lei. Então olha só, Gênesis, a criação do homem, tudo acontece ali, a destruição do homem, porque a maldade subiu às narinas de Deus. Capítulo 6, Deus acha Noé, constrói a arca, e ali, a partir da destruição do dilúvio, tudo é reconstruído. Capítulo 10, o homem quer ser o bonzão, 10 e 11, quer construir uma torre para chegar até Deus. Deus confunde a língua, dispersa o povo, levanta Abraão, o pai da fé. A partir dali saem os patriarcas, e ali eles estão presos no Egito, e agora vem o êxodo, o 2º livro. Deus levanta um cara chamado Moisés, que era para ter morrido como tantos outros. Ele sai do Egito. Números é o terceiro? Números, Levítico, o 4º livro, e chega Deuteronômio. E aí Deuteronômio, Moisés reúne o povo, recapitula tudo o que foi vivido, tudo o que foi dito, e ele passa tudo de novo. E no capítulo 8 de Deuteronômio, 8:12, vê lá se é isso. Ele diz assim, não pensa que vocês vão prosperar ou estão prosperando pela força do seu braço. Vê o 11, deixa eu ver. Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que até hoje ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haverdes edificado boas casas e morado, próximo, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, próximo, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Tem mais um? Não, até aí. Ele está dizendo assim, olha, vocês saíram de um lugar onde vocês eram escravos. Vocês estão sendo conduzidos para uma terra onde vocês vão ser senhores. Mas não se esqueça de que quando tudo tiver acontecido, vocês percam a memória e vocês não mais tenham na sua mente que Deus é que fez tudo isso. O orgulhoso, ele não consegue entender isso, porque ele acha que é pela força do seu braço. Aliás, Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no homem. E aqui não tem nada de confiança com o outro, não. É aquele que coloca em si mesmo as suas forças e não confia no Senhor.
Então nós estamos trabalhando, e quando eu digo trabalhando, nós estamos vivendo uma palavra que é viva, que é eficaz, que tem um poder transformador. Esses dias eu comentava, vou usar o Will. Will, fica de pé, Will. Quem não conhece o Will? Tira o boné, Will. Quem não conhece o Will, erga a sua mão. Legal. Quem conheceu o Will aqui nessa igreja, levanta a mão. Legal. Aí que eu quero chegar. Não, pode sentar, Will, que agora vem a parte boa. Pô, sobre você, se você não botar na justiça depois, tá valendo. Dia que o Will chegou na igreja, o Will chegou de mano. Sabe o que é mano? Skateão, né? Bonezão. Chegou de mano na igreja. De repente, no final, você estava meio, aquele dia meio virado, não? Tava, então eu queria deixar você dizer, né, para não sair da minha boca. E no final do culto, o Will vem para frente, deixa o skate lá, arranca a camiseta, tudo dentro da igreja, né? E o agravante é que a nossa igreja era de frente com um restaurante movimentado no sábado, e ele está lá, sem camisa, e você vai reparar que ele tem uns furinhos na orelha, agora já está menorzinho, né? Ele arranca uns alargadores, joga no chão, joga o boné, e aí tinha um cara sentado lá, de boné, um senhorzinho, ele vai lá e beija a careca do senhorzinho. Tudo dentro da igreja. Quem estava lá aquele dia? A gente não sabia se dizia obrigado Jesus ou dizia sai demônio, a gente não sabia. Porque a cena era icônica. Está aí o Will, né? Está aí o Will, está cumprindo o seu papel à risca? Espero que sim. Está fazendo o que o Senhor chamou para fazer? Espero que sim. Mas quando eu digo para você que aquilo que Jó diz para o Senhor, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele está dizendo, quando eu estou alinhado com o Senhor, tudo o que o Senhor falou vai cumprir. Tudo que o Senhor estabeleceu vai acontecer. Então, quando eu digo para você que esse lugar físico não é simplesmente para você estar aqui no sábado, mas é um lugar para você entender quem você é no reino, qual a sua identidade em Deus. Porque quando você entende isso, nada mais pode parar. Primeiro você, porque você é o maior sabotador de você mesmo. Você descobre quem você é, e você descobre quem você é na mão de Deus. E você descobre que você não é a última bolacha do pacote. Talvez você descubra que você é a pulga que caiu do caixão, que caiu da mudança, do não sei o que. Mas que em Deus, o improvável, Ele transforma toda e qualquer situação. Porque eu e Deus, você e Deus, maioria absoluta. Então é essa capacidade de entender e me submeter e de servir a partir desse encontro com Ele. Não é para você aprender e pegar o seu aprendizado, a sua facilidade, e você amontoar de informações e sair por aí se manifestando como o bom da boca, não. É para você ser ministrado por isso. E quando você é ministrado por isso, você é ministrado por pessoas de Deus. Você reconhece o valor de cada um deles. Mas é necessário servir, estar disposto a servir. E servir, o maior trunfo de servir é quando ninguém vai elogiar você. Porque quem precisa de elogio, irmão, é porque o orgulho ainda está muito latente dentro de você. Reconhecimento é legal? É legal. Mas isso não alimenta, ou não deveria alimentar ninguém. Então, o primeiro ponto, sirva, esteja disposto a servir. Segundo, humilhe-se. Meu Deus, isso aqui, não, comigo o negócio é mais embaixo, né? Quem já ouviu aquele versículo assim, os humilhados serão exaltados? Já? Então, vou dizer para você que esse versículo não existe. Não existe. A Bíblia diz que quem se humilha, não quem é humilhado. Porque quem é humilhado pensa que Deus tem que estar pronto para fazer alguma coisa para nos vingar. E é o que Tiago diz, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqueles que se humilham diante da poderosa mão do Senhor, que ao seu tempo vos exaltará. Então, a ausência de conhecimento de quem Deus é, nos faz cristãos muito fracos.
nos faz cristãos muito superficiais. E nós reproduzimos aquilo que aprendemos. É só você olhar para a sua família. Se você olhar para a sua família, você vai estar reproduzindo o ambiente familiar. Você vai estar reproduzindo. Tal pai, tal filho, você é igualzinho a sua mãe. Às vezes é bom, às vezes não é, né? Ouvir isso. Você é igual ao seu pai. São atitudes que são reproduzidas pelo convívio. E humilhar-se diante de Deus, a dizer, Senhor, eu preciso ser como o Senhor quer que eu seja. Eu preciso deixar de lado quem eu fui, porque agora, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, as coisas velhas passaram. E tudo, absolutamente tudo, é necessário que se faça novo. Não é uma gambiarra. É uma implosão e uma reconstrução. Humilhar-se. Humilhar-se diante de Deus, volto a dizer, é você agora ser o que você não gostaria de ser. É você ouvir o que não gostaria de ouvir. E não ser reativo. Um tempo atrás eu falei para um familiar meu, pare de ser reativo. Porque às vezes é tão automático a gente responder ou fazer do jeito que vem, né? Mas Jesus fala assim, olha, o dia que ferir uma face sua, dá outra. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, esse livro aí não deve ser de Deus, não. Se fizerem você caminhar um tanto, vai mais um pouco. Se tomarem o teu casaco, ou a tua túnica, dá o casaco. Ele está dizendo, não resista. Não resista ao homem mau. Não estou dizendo para você se anular, mas é para você não responder de maneira que isso vá trazer uma aplicação contrária a quem Deus quer que sejamos. Parece difícil engolir isso. Não, realmente é difícil engolir isso. Se não fosse pelo Espírito Santo que nos convence, já era. E aí o próprio Salomão, de que citamos agora há pouco, ele fala em Provérbios 4, 23. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Por que coração? Porque ali nasce tudo, sentimentos, explosão de sentimentos, reações, palavras, ali nasce tudo. Então ele diz, acima de todas as coisas, você deve guardar o seu coração. Porque eu sei que esse privilégio não é só meu, quantas coisas nós fizemos e nos arrependemos depois, porque nós não paramos para pensar, porque nós permitimos que os sentimentos, as carências, as dores, as frustrações, elas gritassem. Por isso que Davi, quando ele escreve um salmo, ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Ele diz, aquieta-te. Fica quieta, porque toda vez que você fala, você me dá prejuízo. Toda vez que você se manifesta, você me dá prejuízo. Toda vez que você se manifesta, eu faço caca. Eu tomo decisões erradas. Humilhem-se diante de Deus. E humilhar-se diante de Deus é aceitar a palavra dEle como direção. Próximo ponto, sendo humilde. Aqui é uma qualidade de quem já se humilhou, agora sabe ser humilde. Se nós olharmos para 11 de Mateus 28, o que fala? Vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Põe lá Mateus 11, 28. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O cara que morre na cruz, de braços abertos, sendo zombado, ele tem sede, dão a ele vinagre, e dizendo, se você é Deus, desce daí. Um ladrão, um endemoniado de um lado, o outro quebrantado do outro, o endemoniado fala assim, ei, se você é Deus, desce daí e leva nós junto. O outro fala, cala a boca, beiçudo, nós estamos aqui porque merecemos, esse nada fez. De repente ele morre, humilde. A Bíblia diz que teve um salmista que profetizou isso, não lembro, que diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. E quando ele termina
quando termina tudo aquilo, ele diz, está consumado. E essa frase reflete o quê? O pagamento integral de uma dívida. Eu paguei a dívida toda, não ficou pendenga para o próximo mês, para a próxima quinzena, não. Não precisa renovar o cartão, não precisa parcelar o cartão, está tudo pago. Manso e humilde de coração, o maior exemplo que nós temos, o maior exemplo que nós tivemos. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 1 Pedro 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, tem jovem aí ou não? Alguns pensaram que é pegadinha, vou perguntar de novo, tem jovem aí ou não? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Vamos fazer um contraponto aqui. A Bíblia diz, se não me engano em Efésios, que diz que eu devo honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, e se prolongarão os meus dias sobre a terra. Não erga sua mão, mas talvez você carregue um trunfo e uma grande alegria de um dia você ter conseguido dar um nó nos teus pais. E eles até hoje acreditam que aquilo que você falou é verdade, quando na verdade não é uma verdade. Talvez haja quem diga que, eu vou em tal lugar, tem bastante luz, você foi para um lugar bem escurinho. Se é que me entendem. Talvez você disse um dia, eu vou tomar um sorvete com alguns amigos, amigas. E talvez você tenha feito coisas que ainda hoje você se glorie disso. Ainda você se glorie disso. Mas olha só, sede submissos aos mais próximo. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele, ou melhor, concede a sua graça. Então, volto a dizer, esse lugar por si só não é nada na sua vida se você não se submete a essa palavra. Esse lugar será um lugar onde você gastou talvez o seu tempo, de uma percepção natural, você perdeu o seu tempo, de nada aproveitou. Se essa palavra não encontrar um lugar no seu coração, segundo Mateus 13, a parábola do semeador, enfim, uma semente caiu na terra boa, e essa produziu muitos frutos, a 30, 60 e a 100 por um. Essa palavra, se não surtir efeito na sua vida, você está perdendo tempo, você não está conseguindo conciliar o que Deus tem para a sua vida, para a sua trajetória. Em outras palavras, nós precisamos trocar de roupa, despir-nos daquilo que fomos um dia e nos revestir do novo, que em Cristo é criado. E volto a dizer, essa é uma batalha constante. Aliás, a Bíblia diz em Provérbios 15, 33, o que diz lá? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Da mesma maneira que o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Então pegue os seus projetos de vida e alinhe com a palavra de Deus. Pegue os seus sonhos, alinhe com a palavra de Deus. Certamente você vai ser próspero, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Será como árvore plantada junto ao ribeiro? Não, esse é Salmo 1. Mas diz, a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada. Há princípios que talvez estão passando desapercebidos, porque nós continuamos a viver a nossa vida como orgulhosos e cheios de nós mesmos. Jovens que têm o poder. Gente, eu tenho 55 anos, talvez viva mais 15, 20 no lucro, não sei lá. Vocês vão ficar aí, vocês serão aqueles que vão impactar a próxima geração, vocês vão ser aqueles que nas trevas do seu lar, possivelmente, vocês sejam a luz.
Vocês são aqueles que um dia seus pais podem entrar por aquela porta, porque viram transformação na vida de vocês, e vão dizer, o que está acontecendo com aquele traste que um dia era traste e agora está mudando? Vão entrar por aquela porta, curiosos, e o Espírito Santo, como pegou você, vai pegar eles também. E aí vai se cumprir o que diz Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Abata o orgulho. Ele não vai te levar a lugar nenhum, senão para o buraco. Sirva, esteja disposto a servir. Pergunte o que você pode fazer pela igreja, não o que a igreja pode fazer por você. A igreja sim tem o dever de ajudar, tem o poder de realizar algumas coisas, mas ei, a tua mentalidade precisa ser a partir de um projeto divino. De que maneira eu posso ser útil? Eu posso entregar um panfleto, eu posso ajudar num evento. Aliás, a gente vai ter daqui uns dias o nosso almoço lá, você vai poder ajudar. Você pode ajudar no dia que vierem organizar, que vierem fazer faxina, eu sei lá. Você pode ajudar o teu líder de célula. Seja humilde. Ah, mas eu já tenho conhecimento, meu líder está, agora que abriu a sua célula. A pastora Giliane, quando abriu a célula dela, ela era líder de uma mulher que tinha 30 anos de teologia. E a mulher se submeteu sempre. A discípula dela se submeteu, tendo mais conhecimento, mais bagagem, mais experiência, porque ela entendia que aquele era um projeto, que era o tempo de Deus para aquele lugar. Ah, não, eu já sou líder em treinamento. Quem é esse ranhento aí para dizer o que eu vou fazer? Você consegue entender? Há tantas coisas que nós nos perdemos na caminhada. E aí chega no final, a gente nem sabe por quê. A Bíblia diz em Filipenses 2, que mesmo Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação. O que é isso? É reivindicar algo que não era o tempo de reivindicar. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes entregou-se até a morte, e morte de cruz. Vamos fazer aqui uma transferência. Imagine que você é Jesus. Imagine que você abre mão de muita coisa do seu reino e você está trabalhando para as pessoas. E você cura o cego, você restaura o paralítico, e você ama as pessoas. De repente as pessoas se viram contra você e falam mal de você, e armam arapuca para você. E você tendo todo e qualquer poder, fala sério, você não tinha dito, desce um raio agora nesse infeliz? Eu vou dizer para você, irmão, eu não podia ser Jesus não. Porque eu ia dizer que nem o profeta Elias, eu sou homem de Deus, então que desça fogo, blum, matou 50. Volta mais 50, desça fogo, blum, mais 50. E o outro profeta ainda mandou a ursa comer os outros caras. Você consegue entender que Deus está trabalhando na gente? Mexe no seu irmão e fala, Deus está trabalhando aí. Ele está mexendo. Jeremias 18, Deus fala assim para Jeremias, desce na casa do oleiro. E um oleiro não é o cara que fazia tijolo, é o cara que mexia com vasos. Ele está lá com aquele negócio que gira, e joga o barro lá e é macia e dá forma. E de repente o vaso se desmonta tudo. E ele fala assim, ei, não posso fazer eu um vaso novo? Não posso eu restabelecer a sua história, não posso eu restabelecer sua família, não posso eu criar coisas novas, trazer coisas novas, elas estão saindo à luz e vocês não percebem. Não posso eu fazer o que você não acredita, mas que lá no fundo você espera. Então se houver uma fagulha de fé, se houver uma fagulha de percepção, se houver uma fagulha de dizer, eu quero, eu vou me permitir fazer. Mas eu preciso que o orgulho não mande em você. Eu preciso que você esteja disposto a servir, que você se humilhe e que essa humilhação faça de você alguém humilde. Porque quem é humilde não fica cobrando nada de ninguém.